Pois é, nós estamos aqui fazendo uma formação de doutores em educação, né? Zeca, você que gosta de falar para caramba, como é que é a ética de se manifestar no campo da produção do conhecimento e da educação? A ética eu vejo como uma conduta, né? O que você vai produzir, ela tem que estar ligado, acho que é mais ou menos o que ele falou ali, é a questão de o que isso vai estar relacionado ao bem-estar, à dignidade, ao respeito, tanto do ser humano quanto do meio ambiente. Beleza. Antes de passar, de fazer a pergunta ao nosso convidado, estava querendo recolher todo, coletar todo o que se falou. Na verdade, o que eu acho, eu parto, Gilberto, de uma epistemologia que substitui uma relação metodológica histórica entre pergunta e resposta, estímulo e resposta, onde o experimento, o instrumento, o choque, a prancha é o que o pesquisador usa para que o outro responda. Na verdade, para mim, a ética se diferencia da moral. O sea, a moral é um código de valores, verdade? Como historicamente tem sido tratado na filosofia, na ciência do homem. Mas para mim, a ética é o lugar que o outro tem no espaço de relacionamento comigo. E isso não necessariamente tem a priori. Por exemplo, quando você colocava o músico, eu não exporia o outro ao que eu não gostaria de me expor eu. Mas você está dentro de uma cultura e dentro de uma história pessoal. Você, como pesquisador, não é um ser supremo. É apenas uma delimitação. Pode ser que o outro se sinta cômodo em um lugar que você não se sente cômodo. Então, eu vejo a ética de pesquisa associada à dialogicidade, ao processo que toma forma em uma relação e vai desenvolvendo novas figuras, novos caminhos no curso da relação. Por exemplo, para mim é sumamente ético que eu, como pesquisador, não impor desde meu instrumento o lugar da resposta ao outro, senão que o outro apareça no diálogo comigo e, portanto, atribuir um lugar ativo ao outro, que ele vire sujeito e não objeto da pesquisa. Isso para mim é uma ética fundamental, claro, desde a epistemologia que eu parto. Então, ética é o lugar que o outro consiga e que você produz. Quando você produz algo na vida, você dá um lugar de respeito e de autonomia ao outro em relação a você. Isso para mim é ética. O sea, não impor caminhos, não impor valores, não impor as respostas, porque pode ser que você não queira responder ao meu instrumento. Cada instrumento tem sentidos subjetivos diferentes para nós. Ou seja, uma pergunta que para mim é inofensiva, para ele pode ser ofensiva, não pelo caráter da pergunta, mas pelo que ele produz frente à pergunta. Então, o professor Gilberto colocava algo que é fundamental. Nós temos o único campo da pesquisa onde o outro é um ser que pensa, se posiciona e sente, que tem uma história e tem contextos e tem uma cultura. Então, nós não podemos violar o lugar do outro. O outro tem que aparecer como sujeito assimétrico no processo de saber. Não sei se a segunda pergunta eu deixo em aberto. Se a segunda, e como você consegue isso, eu falo. Se não, eu sigo respeitando a ordem e a sequência que o professor trouxe. sendo ele. Sendo ele. Respeitando o lugar do professor. Na verdade, a maneira como você concluiu nos conduz exatamente à pergunta que eu coloquei lá, né? De uma perspectiva das ciências naturais, a gente sempre está fazendo um embate usando as ciências naturais e clássicas como referencial para a gente repensar as ciências sociais humanas, né? Nos paradigmas mais tradicionais, mais correntes, mais praticados das ciências naturais, a ciência praticamente nos conduz o pesquisador por meio de caminhos muito obrigatórios e muito fechados, caminhos de força, né? Que obrigam pesquisadores de um determinado campo de conhecimento a utilizarem os mesmos caminhos metodológicos, os mesmos quadros teóricos. A ciência tradicional, ela se reforça nisso, né? Porque você precisa, e isso é útil numa determinada ótica, né? Nós já discutimos isso muito, você precisa
fazer com que a ciência tenha exerça seu poder de previsibilidade, né, de assertividade, e isso gera camisas de força. Né? Então, alguém estava me falando aqui que... eu acho que alguém falou que estava fazendo uma pesquisa e que tinha problemas, ou foi um exemplo, porque a pessoa não conseguia chegar nos resultados que deveria chegar e ela era obrigada a usar um determinado método, que era o método que aquele grupo seguia. Quem foi que falou isso aqui? Eu falei. Foi você que falou, né? Então por quê? Provavelmente essa pessoa está precisando de uma pedra, ou um abacate, ou uma molécula. Uma molécula. Tá vendo? A pobre da molécula estava lá, ele estudando a molécula, e ele tinha que obrigatoriamente usar um determinado método para que a molécula se manifestasse. Enquanto a molécula não se manifestasse usando aquele método, a pessoa não podia parar, ela não podia mudar de método também, né? Porque era o método orientador, era o método do grupo, era o método tradicionalmente utilizado ali. Então, a pergunta é, a ciência pode nos conduzir? Quando a gente traduz isso para o campo das ciências sociais e humanas, em que o seu objeto de pesquisa, ele se mexe, ele pensa, ele fala, ele muda de assunto, ele muda de ideia, ele pode estar de mau humor no dia que você coleta o dado, pode estar super feliz no dia que você coleta os dados, né? E pode rolar um clima entre pesquisador e pesquisado, né? E vocês podem ir para lá ou ir para cá, enfim, tudo é possível, porque não é uma molécula, né? Aí a pergunta é essa, a ciência pode nos conduzir? No nosso campo, ciências sociais e humanas. Isso é uma pergunta de natureza ética. A ciência pode nos conduzir, ela nos conduz como pesquisadores. Quem segura as rédeas desse negócio? Olha, se você tiver preso, porque eu acho que uma premissa é você não... o método, o objeto não pode ser dependente do método. Desculpa. O objeto, né? Uhum. E então um dos viés que o Japiaçu e outros já falaram é exatamente isso. Um dos viés seria esse, que quando a gente se prende ao método, ao instrumento e não ao objeto. Quando a gente se prende, mesmo nas ciências humanas, ao método, eu penso assim. E não ao objeto, aí ela nos conduz. Mas quando a gente nos prende ao objeto, eu acho que ela não nos conduz. Talvez a gente consiga... Mas é resposta complexa, eu vou ter que pensar meia hora. Mas a questão em si. É uma ideia, pode ter que ficar pensando aqui. Mas a questão de a gente... Eu acho que o viés que a gente tem, isso ficou muito claro para mim. Eu achei muito legal. Né? Porque se a gente se prender ao método, aos instrumentos, aí a gente é conduzido pela ciência. Pois é. E aí a gente concordo com você. Eu concordo com você. Mas veja bem, Fernando, veja o que você acha disso, a partir do ponto de vista dele, né? A ciência, a prática da ciência, ela tem que nos libertar, tem que nos transformar em seres autônomos, conscientes, capazes de produzir mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a prática da ciência é um ponto de encontro de pessoas que fazem com que um corpo de conhecimento aumente, infle, né? Né? O objetivo da ciência é esse, nós vamos saber mais e mais sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada circunstância, sobre determinados atores, né? Para que nós possamos saber mais e mais sobre determinados fenômenos, nós passamos por observações que convergem e não que divergem. Porque senão nós não temos pontos de encontro. Mas a divergência é fundamental. A divergência que gera a criatividade, que gera novas ideias, que gera novos caminhos. Como sair desse encruzilhado? O que você acha?